Salve fiel, salve galera do Timão. Rapaziada, vamos falar do Coringão, que amanhã tem jogo importante, tem os bastidores do Corinthians, tem possíveis saídas, tem muita coisa acontecendo no Parque São Jorge. Fica até o final do vídeo para você entender tudo que tá acontecendo no Corinthians. E ó, chega representando com like, porque amanhã é mais um jogo da vida, fiel. Amanhã é contra o Fluminense, Neoquímica Arena lotada mais uma vez. Se tem uma coisa que o Corinthians não decepciona, é a sua torcida, é a fiel. É por isso que todo mundo sabe, não é um time que tem uma torcida, é a torcida que tem um time. Representa, fiel. A gente só precisa de quê? De homens com competência para dirigir esse clube, esse gigante. Representa, fiel. Fortalece. Para te atualizar sobre a questão política do clube. Silver, tá tendo novas situações, novo depoimento na polícia. O que tá rolando, Silver? Boa noite. Bem, boa noite para você também, Michele, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Está saindo fumacinha aqui da minha cabeça, porque eu preciso organizar o pensamento. É tanta coisa nesse bastidor do Corinthians, comissão de ética, impeachment congelado, corte arbitral do esporte, transfer ban, e agora o caso Vai de Bet, que está rolando, fase final de depoimentos na polícia. Ontem foi o Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do Corinthians, que prestou o depoimento. Hoje foi a vez do Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians. Os dois, em tese, estão afastados, já não fazem mais parte, mas estão depondo. E amanhã confirmada a presença do presidente do clube, o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, o Augusto Melo, nessa fase final de depoimentos. O inquérito está já praticamente pronto. Esses três dirigentes, os dois que já não fazem mais parte da diretoria do Corinthians e o Augusto Melo, que é o presidente do clube, estão depondo na condição de investigados e não de testemunhas. Se eles forem indiciados, na conclusão do inquérito, o Ministério Público pode processá-los, buscar uma condenação, aí tem todo um rito jurídico que vai levar tempo, ou simplesmente arquivar o processo. A tendência é que o processo não seja arquivado. Em paralelo a tudo isso, o impeachment do Augusto Melo continua congelado no Conselho Deliberativo. Essa data pode ser marcada aí para as próximas semanas, principalmente depois da conclusão desse inquérito do caso Vai de Bet, para pressionar ainda mais o presidente Augusto Melo na questão do impeachment do presidente. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, tecnicamente, é o Romeu Tuma Júnior. Na semana passada, ele foi afastado pela Comissão de Ética. 3-1 a votação contra o Tuma, a favor do afastamento, só que a notificação, a questão formal desse afastamento não foi ainda divulgada internamente, nem para o Augusto, nem para o Tuminha. O Tuminha e alguns conselheiros entendem que a Comissão de Ética não tem o poder, a força de afastar o presidente do Conselho Deliberativo. Pode ser um caminho inicial, mas essa decisão deveria ser, no entendimento de alguns, no plenário, no pleno do Conselho Deliberativo. No meio desse imbróglio todo, ainda tem a Corte Arbitral do Esporte, que é a última instância da Justiça Esportiva Mundial, marcando duas audiências, caso Garro e caso Félix Torres. No dia 30 de abril será analisada a ação do Talleres da Argentina, clube que ganhou do Corinthians na FIFA um valor aí pela transferência do Garro, por atraso de pagamento de parcelas. Esse caso ainda vai ser analisado porque o Corinthians recorreu a essa Corte Arbitral do Esporte. No dia 7 de maio, uma semana depois da ação do Talleres com o Corinthians sendo analisada, no dia 7 de maio, tem o Santos Laguna do México, que também ganhou na FIFA, diante do Corinthians, na transferência do Félix Torres. O montante total desses dois casos chega a 55 milhões de reais. O Corinthians pode, nessas audiências, reverter o processo, entrar em acordo com o Talleres ou com o Santos Laguna, ou então ser obrigado a pagar sob a ameaça de tomar um transfer ban, que é a proibição de contratar jogadores na próxima janela. Isso provavelmente só aconteceria no final do ano, na janela do final do ano, porque
a decisão dessas sentenças não deve acontecer agora. As audiências são agora para o final do mês e para o mês que vem, mas o resultado dessa confusão toda só deve sair no segundo semestre. Eu prometo voltar aqui no Gazeta Esportiva com mais Corinthians, mas para falar de bola e para dar boas notícias na provável escalação do Timão que pega amanhã o Fluminense. Ufa! Tem informação. Quem? O Silvestre Perguntou. trouxe. Ô, Garlete, você fez nada? Tudo? A quinta série, ele conseguiu, que a gente estava fazendo isso no intervalo. Bom, mas e aí a situação do Corinthians? Coisa séria vocês fazem um negócio desse. Quem? Vocês não me envolvem nisso daqui, eu tô Não, quieto. eu quero que vocês comentem no Corinthians. Vamos lá, criançada. Então vamos falar do Corinthians. Aliás, esses assuntos aí que o Silvestre trouxe, na verdade é um assunto só, né? Que é assunto extracampo. Isso demonstra o quão bagunçado é o Corinthians internamente, nos bastidores, na política, na administração, e não é de hoje, né? Há muito tempo o Corinthians é assim, e hoje ainda se paga o preço de coisas que foram feitas antes mesmo dessa atual gestão. É uma sequência de más decisões, coisas irresponsáveis e que estouram em algum momento, como agora estão estourando na esfera até criminal, na esfera administrativa, o Corinthians ameaçado a cair de novo nessa questão do transfer ban, o que é muito ruim até para a imagem do clube, para a credibilidade no mercado. Isso é muito chato, é muito feio o Corinthians passar por isso, assim como outros grandes clubes, e de repente, num determinado momento, anunciar a contratação de um grande jogador. Como é que você vai explicar isso para o mundo ético? Embora no futebol a ética muitas vezes passe bem longe, né? E não só no Corinthians. Não, acabei de falar. Não só no Corinthians, como em outros clubes também. É geral isso. Isso é muito ruim, cara. É muito ruim para a estrutura do futebol brasileiro. Você conta nos dedos hoje quem escapa dessa situação. E o que mais chama atenção nesse quadro que foi desenhado pelo Silvestre, já comentado pelo Alex, e acho que todo mundo vai na mesma linha, o fato que chama atenção é a marca Corinthians gigantesca, uma marca gigantesca, fortíssima, né? No sentido de você trazer recurso financeiro para o clube, mas isso não acontece e não é de hoje, isso não acontece há um bom tempo. Sim. Né? O Corinthians era para estar nadando de braçada pela marca que tem. Uma das maiores torcidas do mundo, cara. Né? Vide o que aconteceu no Mundial de Clubes. Sim. Quando o Corinthians esteve lá no Japão. A invasão corintiana no Japão, teve invasão no Maracanã. A gente sabe como é o Corinthians. Está doando dinheiro para a Arena. Lamentavelmente, o noticiário do Gazeta Esportiva e o noticiário do Corinthians abra dessa maneira, com notícias de polícia, com notícias de transfer ban, enfim. E isso acaba refletindo dentro de campo, não adianta porque reflete. E só para dizer que amanhã nós estaremos acompanhando ao vivo esse depoimento que o presidente do Corinthians vai dar na polícia e também ao vivo direto do jogo do Corinthians, porque amanhã tem jogo, tem depoimento, tem tudo. Agora eu vou falar uma coisa, se isso vai interferir, como tem a pergunta ali, o extracampo pode influenciar no campo? Ano passado não influenciou. A gente viu aquela arrancada corintiana e não influenciou. Eu acho que não vai influenciar também. Não influenciou, Michele, porque o Corinthians foi às compras sem ter dinheiro e montou um time. E ali o negócio acabou, eu acho que até, não vou dizer que é uma responsabilidade, mas algo precisava ser feito, porque o prejuízo seria muito maior se o Corinthians tivesse caído para a Série B. Agora o Corinthians vai ter que montar uma engenharia financeira para tentar tapar o buraco que evitou com que o Corinthians, com aquelas contratações, chegada de bons jogadores, tirasse o Corinthians da zona de rebaixamento numa arrancada que foi espetacular. Então é uma situação muito, muito complicada. Olha, o CEO do Santos, Pedro Martins, Corinthians no Gazeta Esportiva. Tá na hora de falar de futebol, né, Silvestre? O Ramon Dias tem desfalques para o jogo de amanhã? Michele, tem desfalques. A notícia é boa, mas também não é perfeita. Continua com desfalques. Hugo Souza, goleiraço, dores musculares, problemas musculares na coxa, segue vetado pelo departamento médico. O Garro, então, nem se fale, está fazendo tratamento no joelho, a questão da tendinite, esse aí só deve voltar lá para o meio do ano, talvez depois do Mundial de Clubes da FIFA. Essa é uma previsão um pouco mais pessimista em relação à volta do Garro. O Hugo Souza voltará antes do Garro, mas os dois ainda estão no estaleiro, como a gente falaria antigamente.
O Coronado, que vai ser um caso para daqui a pouco, continua de fora, não consegue emplacar uma sequência, mas eu vou falar um pouquinho mais do Coronado daqui a pouco. Porque eu quero dar as boas notícias para a fiel torcida corintiana, que amanhã deve lotar de novo a Neoquímica, 19h30, buscando reabilitação no Campeonato Brasileiro após perder para o Palmeiras em Barueri na rodada passada. O Corinthians vai encarar o Fluminense do Renato Gaúcho, o time vem embalado com uma sequência de bons resultados, de vitórias, a motivação pela chegada de um novo treinador. Enquanto isso, a família Dias poderá de novo escalar 2 titulares da defesa. O sistema defensivo do Corinthians é aquilo que mais causa dor de cabeça no torcedor, no time, no técnico. Se bem que o técnico não expõe tanto, né, para preservar os jogadores, mas é o sistema defensivo, sem dúvida, que toma gol quase todo jogo. Não tomou gols das finais do Campeonato Paulista, é verdade, tanto que conseguiu fazer um com o Yuri e acabou cravando o título do Campeonato Paulista após 6 anos de jejum, de mini fila. Então estão voltando, treinaram hoje com bola normalmente, estão à disposição e devem ser escalados como titulares o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral esquerdo Andileri, ambos recuperados de lesões musculares. Você tem um recadinho para dar aí, né, Michele? Eu volto já já, eu fico esperando, tá? Falando com o noticiário do Coringão, Silver. Falar um pouquinho do Igor Coronado, que tem sido na conta aí, aproveitando até o ensejo do seu merchan, Michele, no custo-benefício, um péssimo negócio. Claro que o rapaz não tem culpa, acredito eu, de se machucar tanto, mas ele tem um dos salários mais altos do Corinthians, ele veio para ser o titular do meio campo ou para brigar com o Garro por essa posição. O Garro virou o titular e estava jogando muito bem, também se machucou com esse problema no joelho, mas o Coronado não consegue emplacar uma sequência de jogos, é impressionante. Então, ano passado ele teve lesão muscular, ele teve lesão no quadril, ele pegou até dengue. Então, quando dava para iniciar uma arrancada ali, uma briga por posição, ou pelo menos para ser o reserva do Rodrigo Garro, o Coronado não conseguiu e a história se repete agora em 2025. Ele começou o ano com algumas oportunidades, teve uma lesão muscular, ficou afastado um bom período, desfalcou o Corinthians em jogos importantes. Na ausência do Rodrigo Garro, ele ganhou a chance, por exemplo, contra o Vasco. E aí machucou o ombro, tomou uma pancada lá, caiu, na queda machucou o ombro. Não deve jogar amanhã, deve ficar afastado por mais algum período. E ele custa uma bala por mês para o Corinthians, né? Então ele não está conseguindo dar seguimento, ter uma sequência e sequer ser o substituto. Por isso, amanhã, mais uma vez, a família Dias deve improvisar na meia de criação. Muito provavelmente com o Romero jogando ali, improvisado um pouco mais por dentro. E numa escalação com a volta do Gustavo Henrique e do Andileri, o Corinthians fica um pouco mais próximo daquele time que ganhou a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Não será o mesmo time, porque ainda não tem o Garro, como eu disse, não vai ter o Hugo Souza, mas já fortalece um pouquinho mais, principalmente o sistema defensivo, uma improvisação ali na meia de criação. E de novo o Coronado, que não consegue dar seguimento à carreira dele, já está sendo sondado, inclusive, por clubes do Oriente Médio, para onde ele poderia voltar na metade do ano. É um zum que está rolando lá para os lados do Corinthians. E aí, Garrafa? Bom, qual é o ponto principal, né, que realmente o Corinthians não se encontra bem? É o sistema defensivo. Já voltam 2 peças. Importantes. 2 peças importantes. O Andileri, aí as críticas que eu tenho feito à comissão técnica do Corinthians, aí cabe elogio ao Ramon e ao Emiliano, que trouxeram, além do Carrillo, trouxeram esse lateral esquerdo que deu uma solução lá pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians. Volta o Gustavo Henrique, mas o Gustavo Henrique sempre tem alguém na dupla que não vive bom momento. Não adianta você ter o Gustavo Henrique bom e ter um outro zagueiro que não vive um bom momento. Sem contar que o Gustavo Henrique é uma bomba relógio nessa questão médica, clínica, ele se machuca toda hora. É isso. Então, mas ainda é um Corinthians longe do time ideal, porque o Hugo faz diferença, poderia ter feito a diferença no Clássico, o Garro nem se fala, e é aquilo que eu tenho dito nas minhas tribunas aqui. Toda vez que o Corinthians tem a sua força máxima, o Ramon achou um time, é um time muito competitivo, mas se você perde peças e as peças importantes, aí o Corinthians é um vazio de ideias. O Corinthians tem sérios problemas. Até do treinador. O Ramon não consegue, não consegue. O Emiliano não consegue armar nada. É um Corinthians que a gente não tem um plano B, não tem uma alternativa de jogo. Então, o Corinthians vai se reforçando, mas ainda longe do ideal. E dos próximos jogos do Corinthians, o Fluminense é o mais difícil, é o jogo desse meio de semana, Alex. Sem dúvida, é um jogo difícil, muito difícil, mas
tem a questão do fator casa. O Corinthians, muitas vezes, mesmo quando não joga um bom futebol, mas está jogando em casa, tem aquela química com a torcida que funciona. A gente sabe que funciona, a gente sabe que o Corinthians fica muito mais forte quando joga em casa por toda a atmosfera que a própria torcida cria dentro do estádio. Sempre com no mínimo 40 mil torcedores, é o único time aí que leva sempre no mínimo 40 mil torcedores. E se o estádio coubesse 60 mil, levaria 60 mil. É um negócio incrível que a torcida do Corinthians faz. A Neoquímica Arena só faltava pulsar, mas praticamente mas pulsa mesmo. Então a torcida do Corinthians carrega no colo o seu time. Mesmo um time muitas vezes limitado em algumas posições, a torcida compensa isso, vai na empolgação, vai no entusiasmo e o time funciona, faz gol, ganha jogo. Da torcida, né? Diretor? Então, e acho que o Corinthians tem que se basear nisso, porque vai ter a chance agora de jogar 3 partidas seguidas dentro de casa. Duas pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Sul-Americana. Então é a chance do Corinthians dentro de casa começar a tentar dar uma reviravolta depois do que mostrou contra o Palmeiras, porque o torcedor ficou muito chateado com o futebol que o Corinthians apresentou. Ficou, né? Perder pro Palmeiras sempre é ruim. Mas sem chutar no gol. Então, isso que eu ia falar, perder pro Palmeiras é sempre muito ruim e vice-versa. Mas perder do jeito que perdeu é pior ainda. Quando o time foi chutar a única vez durante todo o jogo, aos 47 minutos do segundo tempo. Segundo tempo ainda. Se o Everton não faz aquela defesa, ele poderia ir para casa e dormir sem trocar de roupa. Por isso que digo e insisto, o Corinthians, quando não tem os seus titulares, a gente não consegue ver absolutamente nada de diferente apresentado pela comissão técnica. O treinador tem que treinar o time B. Lógico que passa pelos jogadores. Mas, por exemplo, um time que não deu um chute a gol, você não colocar o Thales, por exemplo, no clássico, não tem justificativa. Não tem justificativa, né? Enfim. Pode continuar falando. A torcida grita durante É que o Thales também nos últimos jogos que entrou não fez muita coisa, mas de fato é uma alternativa. É o que você tem. É o que você tem. Exato. Se os caras que estavam em campo não estavam rendendo, não estavam desempenhando, troca. Tem que fazer troca. Quem que vai fazer a função do Garro? Cria uma alternativa. Mas não tem. O Abel fez. O que o Abel fez? Trouxe o Estevão pra cá, pôs o Felipe Anderson pra lá. Você vê o técnico movimentar. Nem sempre vai dar certo, Michele. Mas o time não pode ser de postura tática, um time passivo, um time previsível. Um time previsível. Fica lá o Memphis, aí dá um chapeuzinho aqui, passa o pé em cima da bola. E aquele passe do Memphis? Você o que foi treinado, e o próprio Emiliano disse que não foi treinado, é aquela saída de marcar pressão. Não me falem que é isso, né? Então o Corinthians precisa dar uma resposta assim à sua torcida e o Alex está coberto de razão. Isso aqui, isso faz diferença, Isso faz diferença. Jogar na Neoquímica Arena não é fácil. Então são os próximos 3 jogos na Neoquímica? 3 jogos. Contra a Fluminense, que é o mais difícil dos 3. Depois o Sport, que é verdade, arrancou pontos do São Paulo e teria arrancado pontos do Palmeiras, não fosse o VAR. Em Recife. Não é? Mas Fluminense, Sport. Sport e depois o fraquíssimo Racing pela Copa Sul-Americana. Mas aí o problema é que é internacional. Não, mas Michele, se o Corinthians não ganhar do Racing do genérico, jogando com essa pressão, aí tem que ter uma conversa Racing séria. Da onde? É o Racing do Racing do Uruguai. Os próximos jogos do Corinthians, teoricamente, fáceis. Os 3, né? Os 3 são fáceis, porque a sequência depois é pedreira. Amanhã Fluminense, depois Sport, depois Racing, todos em casa. Aí depois viaja para o Rio para enfrentar o Flamengo. Depois, se eu não estiver enganado, recebe o Internacional em casa. Depois Novo Horizontino e depois o América de Cali. A sequência do Corinthians é essa. Difícil aí só tem um Flamengo e Internacional, na minha humilde opinião. Novo Horizontino é fora de casa, mas é no estado de São Paulo, tudo pertinho. O Internacional em casa. O retrospecto do Internacional e Corinthians é só empate. Todos os jogos que o Corinthians fez aí nos últimos anos com o Internacional, independente se foi no Beira-Rio ou na Arena, foram empates. Vamos ver agora, né? Fiel, e aí? Quero saber de você o seguinte: Igor Coronado libera de volta para a Arábia? Ou é melhor insistir, ver se ele dá a volta por cima? Quero que você responda isso. Continua com o Igor Coronado ou manda embora? Se livra de um salário alto. Enxuga a folha. Comente aí e representa com like e dá seu palpite para amanhã. Amanhã eu acho que o Corinthians vence. Sem soberba.
O Fluminense eu sei que é freguesaço do Corinthians, mas eu acho que o Corinthians ganha de 3 a 0. Sem soberba, tá? Representa.